Os incêndios florestais já devastaram pelo menos 2.800.000 hectares de terras produtivas. As perdas já chegam a 14 bilhões e 700 milhões de reais no setor agropecuário, de acordo com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. E hoje, no quadro de Volta ao Mercado, a gente vai saber como é que os escritórios verdes estão apoiando o pecuarista diante desse cenário tão devastador. Para isso, eu tenho aqui comigo o Tássio Bizelli, que é supervisor de sustentabilidade da iniciativa, e é quem explica agora para a gente como é que essa assistência vem funcionando. Tudo bem, Tássio? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, El, tudo bem? Uma boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui para falar um pouquinho aí da atuação dos escritórios verdes. Perfeito, boa tarde para você também, Tássio. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu quero começar te perguntando, né, essa orientação aos produtores em situações adversas como essa, é um dos pilares de atuação dos escritórios verdes? Qual que é a importância disso para vocês? Sim, sim, El. Orientar os produtores nesses momentos atípicos, né, é um dos principais papéis nossos. Nosso foco é ajudar os produtores a estarem adotando aí as melhores práticas socioambientais, né, e estarem prevenindo problemas no futuro e principalmente restrições no mercado, né? A importância disso está em quê, né? A gente auxiliar o produtor a reduzir esses riscos, né? E fazer com que eles sigam as regras socioambientais e que mantenham suas propriedades aí, sua produção sustentável e protegida. Perfeito. Agora, Tássio, vocês contam com parceria, com assessorias para realizar esse trabalho com vocês, não é mesmo? Isso mesmo, El. A gente trabalha com consultorias parceiras, né? Tanto da área ambiental quanto da jurídica, e essas consultorias são fundamentais para que a gente possa oferecer, de fato, um serviço de excelência para os produtores, né? Com isso, a gente dá mais segurança para os nossos produtores, que eles possam estar enfrentando esses desafios ambientais, protegendo tanto sua propriedade quanto o meio ambiente. Inclusive, Tássio, a gente vai conversar com duas dessas especialistas que trabalham com vocês aí nos escritórios verdes. Então, muito obrigada por enquanto pela sua participação, que a gente vai falar com elas agora para justamente dar aí as dicas práticas para o produtor rural, para ele saber o que fazer em casos de incêndios, né? Para ele saber aí como se precaver. Então, obrigada por enquanto, Tássio. Mas antes da gente falar com essas especialistas, eu quero, né, trazer para vocês um panorama do número de queimadas pelo Brasil. É importante a gente atualizar esses dados, porque desde o início do ano já são 208 mil focos registrados em todo o país. Só em setembro foram registrados mais de 80 mil focos de incêndio, um aumento de cerca de 30% em relação à média histórica desde 1998. Com a tendência atual, o total de focos poderá superar o número registrado em 2010, que foi de 319.383. Dados recentes do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que 2024 poderá ser um dos anos com o maior número de focos de queimada na última década. O Centro-Oeste lidera a lista com a região com os maiores aumentos, com o Mato Grosso do Sul apresentando um impressionante crescimento de 601% e 11.990 focos. Já Mato Grosso segue como o estado mais afetado, com 45 mil focos, representando 23,8% do total de queimadas no Brasil apenas em setembro. O Pará também contribuiu significativamente, com 17.297 focos. E no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro mostraram aumentos expressivos também, de 428% e 184%, respectivamente. Aqui em São Paulo, a Defesa Civil está mobilizada com uma força-tarefa que inclui 133 agentes e 6 aeronaves para combater os focos. Os incêndios já devastaram, como a gente falou no início da entrevista com o Tássio, pelo menos 2.800.000 hectares de terras produtivas e causaram aí perdas de mais de 14 bilhões de reais no setor agropecuário, de acordo com a CNA. E aí agora, para a gente falar com os produtores rurais, né, diante desse cenário tão desafiador, como é que eles podem se respaldar para evitar as multas e sanções indevidas por incêndios acidentais na fazenda, a gente vai conversar agora com a Kelly Warren, que é engenheira agrícola e ambiental, e também com a Gabriela Bertolini, advogada ambiental. Sejam muito bem-vindas, vocês que trabalham aí em parceria com os escritórios verdes. Vou começar pela Kelly. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito bom dia, obrigada a você pela participação aqui com a gente. Gabriela, seja bem-vinda ao Planeta Campo.
Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Obrigada para você também. Eu quero começar perguntando, Gabriela, por que é importante os produtores serem proativos para providenciar as provas de controle e combate aos incêndios acidentais na fazenda? E aí é muito importante essa postura proativa dos produtores, tendo em vista que atualmente o nosso cenário de legislação ambiental impõe medidas gravíssimas e penalidades muito duras para os produtores rurais. E por isso é importante essa postura proativa dos produtores que têm as suas propriedades atingidas por incêndios. Isso porque atualmente nós tivemos uma recente alteração no Decreto Federal 6514, que trata das infrações ambientais, e esse decreto passou a prever sanções mais graves, medidas ainda mais restritivas para os produtores, e multas que antes eram de cerca de R$ 5.000 o hectare passaram a ser de R$ 10.000 o hectare, e ainda passou a prever também multas por deixar de implementar medidas preventivas ao combate aos incêndios que ocorrem nas propriedades rurais. E é por isso que o produtor precisa ter essa conduta proativa e essa atitude no sentido de prevenir a ocorrência dos incêndios e, nos casos nos quais ocorra um incêndio, que ele também adote as medidas de demonstrar, de reunir provas e armazenar esses documentos que comprovem que ele não concorreu diretamente para a ocorrência desse incêndio. Perfeito, Gabriela. O perigo aí é de multas milionárias, né, e até de um possível embargo da propriedade. Agora, Kelly, quais tipos de provas são as mais eficazes para demonstrar que o incêndio não foi provocado pelo produtor rural? Bom, o laudo técnico pericial, ele é o documento mais robusto que o produtor pode fazer para comprovar de que não foi ele quem iniciou aquele foco. Pelo laudo técnico, a gente consegue compilar dados meteorológicos, a gente consegue unificar imagens de satélite, analisar o avanço dos focos de incêndio com dinâmica de imagens de satélite, utilizar dados disponibilizados pelo INPE que demonstram a hora e a data daquele foco de incêndio. Então, a gente consegue ver onde que ele começou mais cedo, qual foi o avanço dele, e fazer todo esse trajeto da cicatriz de queimada dentro do imóvel e até quando ele vem de fora. Nós temos muitos imóveis rurais que têm princípios de incêndio onde começa por torres de energia, então, pelo laudo técnico, se comprova isso. Também utilizamos dados do INMET com umidade relativa, velocidade de direção do vento, precipitação, onde a gente consegue comprovar aquilo que deu a causa, né, ao incêndio, que de fato não foi o produtor. Uma outra prova contundente, como anexo deste laudo, seriam as fotos georreferenciadas, demonstrando que o produtor ele buscou, né, paralisar aquele incêndio dentro e fora da sua propriedade, demonstrar seu patrimônio que foi, às vezes, queimado, né? E juntar tudo isso dentro de um laudo técnico elaborado por um profissional da área técnica, devidamente habilitado, acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica. Perfeito. Uma outra coisa que vocês já me sinalizaram que eles podem fazer, né, antes da gente começar o programa, é o boletim de ocorrência com testemunhas. E aí eu te pergunto, Gabriela, como é que esse boletim ele deve ser feito? Quais informações são essenciais constarem nele? E como o produtor escolhe as melhores testemunhas, as testemunhas que realmente vão conseguir comprovar ali a inocência dele? E é muito importante que o produtor, no momento do registro desse boletim de ocorrência, escolha ali no mínimo 2 testemunhas que sejam pessoas decisivas para demonstrar o empenho desse produtor no combate ao incêndio. Por exemplo, bombeiros, né, policiais militares que também possam ter ajudado ali, auxiliado no combate ao fogo. Aqui no estado de Mato Grosso, especialmente, nós temos o Batalhão de Polícia Ambiental. Esses profissionais podem constar como testemunhas no boletim de ocorrência. Também vizinhos, né, das outras propriedades, das propriedades próximas que também sofreram com as ocorrências, e demais autoridades que também tenham essa palavra
decisiva também para demonstrar a ocorrência desse incêndio que não foi provocado pelo produtor. Outras informações que são importantes também constar no boletim de ocorrência são as informações que descrevam com exatidão onde se localiza a propriedade, qual é essa propriedade, o número do cadastro ambiental rural da propriedade, se possível também indicar o registro, né, a matrícula dessa propriedade no cartório de registro de imóveis, indicar o máximo de informações que permitam a identificação exata através daquele boletim de ocorrência dessa propriedade que foi acometida pelos incêndios. E também um outro ponto é o relato, né, a descrição desse boletim de ocorrência. Quanto mais detalhes, mais rico de informações esse boletim de ocorrência tiver, melhor para auxiliar e corroborar com o laudo técnico que o responsável técnico vai fazer. Então, todas essas informações são importantes de constar no boletim de ocorrência e, principalmente, o relato detalhado com as informações, com os equipamentos que foram utilizados para o combate ao fogo e também o que, porventura, ocorreu ali de destruição dentro da propriedade. Por exemplo, se os currais pegaram fogo, se as cercas foram atingidas, quais foram os danos, né, as benfeitorias atingidas pelo fogo. Então, todos esses documentos, todas essas informações são muito importantes de serem levadas ali a registro no boletim de ocorrência. Tá certo. Agora, Kelly, uma outra coisa que o produtor também pode fazer, adicional ao laudo técnico, ao boletim de ocorrência, é a questão da ata notarial. E aí eu te pergunto, né, como é que essa ata notarial pode ser feita, né? Como que é o processo de lavratura dessa ata? O que precisa constar também neste documento? Bom, essa questão da ata, eu vou deixar para a advogada falar, que eu acho que ela vai ter um pouco mais de robustez para poder oficializar isso com vocês. Perfeito. Então, Gabriela, conta pra gente aí qual que é a função dessa ata notarial. A ata notarial é um documento produzido pelo cartório, pelos cartórios tanto de primeiro ofício quanto de segundo ofício, e eles são documentos públicos, né? São documentos produzidos pelos tabeliões, pelos notários, e nesse documento ele confirma as informações que o tabelião, que o servidor ali do cartório vai identificar através dos documentos que o produtor pode levar até o cartório e também da visita in loco pelo tabelião na propriedade atingida pelo incêndio. Então, esse é um documento também que tem um peso muito decisivo para reunir todo esse conjunto probatório, né, de provas capazes de demonstrar que não foi o produtor que causou esse incêndio, né? A ata notarial, ela realmente tem esse condão de trazer fé pública para os documentos que o produtor vai reunir, para os documentos que o produtor vai produzir após esse incêndio e levar esses documentos para o cartório, para essas serventias extrajudiciais, é muito importante, porque ele consegue, o tabelião, através da fé pública que o cargo dele tem, consegue relatar todas essas informações e atestar a veracidade de todos esses documentos. Então, por isso que a ata notarial é um documento que nós estamos recomendando que os produtores produzam após ali a ocorrência dos incêndios. Sim, com certeza. Então estão aí as principais dicas para os produtores conseguirem se respaldar baseados na lei, na nossa regulamentação. Então, doutora Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Obrigada. Obrigada mais uma vez. E doutora Kelly, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, até mais. Até, um abraço para vocês, bom trabalho. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.